Esse que vos fala Alf neste 24 de janeiro de 2019, uma quinta-feira. Hashtag pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é criticado por pós-tribulacionistas e suas espécies, mas muitas vezes sem conhecimento. E também é defendido por pré-tribulacionistas, muitas vezes de forma errada. Como, por exemplo, Silas Malafaia, que diz que é um pré-tribulacionista, mas diz que pode aceitar o chip de qualquer jeito, porque a tecnologia não vai acontecer da marca da besta antes que haja o arrebatamento. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós não vamos aceitar que introduza em nós instrumentos de impulsos de informação da cultura infernal do mundo. Isso aí é absurdo, isso aí não procede. Por outro lado, os pós-tribulacionistas usam esses pré-tribulacionistas desavisados e desestudados da doutrina pré-tribulacionista, que defendem, se posicionam simplesmente como um franchising, como uma reprodução do movimento, mas sem se aprofundar nas escrituras. Por isso nós fizemos essa série hashtag pré-tribulacionismo, para defender a visão bíblica e apocalíptica que é o pré-tribulacionismo. Por que dizemos que é a visão bíblica pré-tribulacionista? Porque o Apocalipse é um livro pré-tribulacionista. No capítulo 4, versículo 1, João é chamado por Jesus e é arrebatado para ver o que se procederá depois daquelas coisas que Jesus tinha mostrado para ele no capítulo 1, 2, 3, que é referente à disciplina e o galardão das igrejas. E o que João viu depois no capítulo 4, 24 anciãos coroados de veste branca e sentados no trono com Cristo. Ora, o trono é o galardão para os fiéis da igreja de Laodiceia. As vestes brancas é o galardão da igreja também. E a coroa da vida, o galardão dos fiéis perseverantes da igreja de Esmirna. A veste branca é o galardão da igreja de Sardes, dos perseverantes. Portanto, João viu o que depois destas coisas, capítulo 1, 2 e 3, acontecerá. Ou seja, depois que Cristo arrebatar, como arrebatou João, ele ficou junto com a igreja arrebatada, que são os 24 anciãos, que está em 1 Crônicas, onde Davi consagra 24 turmas de sacerdotes. O número 24 líderes de turmas são sacerdotes de Davi, que representa Jesus, que representa o reino de Cristo na terra, e é um símbolo do reino de Cristo no céu. Portanto, Cristo levou os apóstolos, levou os profetas judeus, como lideranças do céu, e terá no futuro, depois do arrebatamento nosso da igreja, haverá uma igreja simbólica aqui na terra, que simboliza a igreja do céu, que é o Israel redimido por Cristo no milênio, para liderar todas as nações. Então o objetivo de Cristo foi fazer Israel um símbolo do reino espiritual celeste na terra, até o fim desta era. No capítulo 22, 21, 22, quando Cristo, no Apocalipse, quando Cristo irá fazer novo céu e nova terra com a arca da Nova Jerusalém, com a sua igreja guardada na arca da Nova Jerusalém, seu corpo, a sua noiva, a sua esposa ataviada. Portanto, essa visão pré-tribulacionista é a visão do Apocalipse, não é de Darby, como diz no século XIX, de Margaret MacDowell, não, nada disso. Anterior a isso, o pastor Morgan Batista já ensinava o pré-tribulacionismo antes de 1830. Também vários reformadores ensinaram isso. E no ano de 370,
depois de Cristo, Efraim o Sírio, um bispo conhecido bizantino, do cristianismo bizantino do Oriente, perto da Síria, da cidade de Bíblisis. Era uma cidade perto de Nínive. E Efraim escreveu que o Senhor iria arrebatar os seus santos para não ver o grande caos que se estabeleceria na terra com a ira de Deus, a ira do anticristo, a ira do diabo, a ira do cordeiro caindo sobre a terra. E eu quero chamar a atenção para hoje esse ponto da hashtag pré-tribulacionismo, Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte dos seus santos. Ou seja, se a morte é preciosa, é porque os nossos ossos no cemitério são preciosos. Vê o que tem a ver os nossos ossos com o pré-tribulacionismo. Tem a ver com os juízos de Deus. Apocalipse 19, 2, 19, 7, nos diz que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Então, portanto, aqueles juízos que Deus proferiu são eternos, são a verdade. Deus não muda. Então está aí em Apocalipse 19, 7. Regozijemos, alegremos e demos glória, porque vidas são as boas do Cordeiro, a sua esposa se atraviou, se aprontou. Porque verdadeiros são os seus juízos. Apocalipse 19, 2. Se os juízos de Deus são verdadeiros, então os juízos que ele descreve nos profetas e na lei permanecem. E esse juízo sobre os ossos calcinados, calcinar quer dizer queimar até virar cal. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até o reduzir a cal. Então Deus castiga aquele que queima os ossos do próprio inimigo ímpio, que era o rei de Edom. Quanto mais, estourando as guerras do Apocalipse com as armas nucleares, irão queimar os ossos dos seus santos. Por isso, Deus irá arrebatar, como está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18, a sua igreja do cemitério, para que esses ossos não sejam calcinados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse que desencadearão a guerra para matar 1/4 da população mundial, que hoje chega a quase 2 bilhões de pessoas. Repare que a Segunda Guerra Mundial teve 70 milhões de vítimas. Esta guerra nuclear terá 2 bilhões de vítimas, quase, até lá, né? Quem sabe ou mais ou menos um pouco. Portanto, é precioso a morte dos seus santos. Salmo 34, 20. E se é precioso, ele conserva, depois desta morte que é preciosa, ele conserva até os ossos dos seus santos. Por isso, não é uma questão teológica, uma questão de preferência pela igreja mestiça, que é a nossa, a igreja tribal judaica do Apocalipse. Não é questão étnica, é uma questão técnica, simplesmente preservar os ossos dos santos, de serem quebrados, de serem calcinados por um juízo humano, como foi o do rei Moabe, que na época deve ter queimado com lenha, né? Mas agora os reis da terra podem queimar os nossos ossos no cemitério com armas nucleares, calciná-los, transformá-los em cal. Por isso, é uma questão técnica. Deus irá fazer o arrebatamento antes da guerra, da grande tribulação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E está em Salmo 34, verso 20, que se refere, obviamente, a Jesus, mas também a todos os seus santos. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34, 20. Portanto, esse foi o ponto da hashtag pré-tribulacionismo. Essa visão judaica, messiânica, etc., israelita, tem a tendência de negar o pré-tribulacionismo, dizer que é de Darwin e outras mentiras. Mas não, o pré-tribulacionismo é uma doutrina apocalíptica, do Apocalipse e da Bíblia, que ninguém deve alterar ou mudar. Shalom Hashem, que vos falou, Alf.